Vamos iniciar a nossa aula de matemática de hoje fazendo uma recapitulação do conteúdo ordens e classes. Estamos iniciando hoje o trabalho com o uso do livro didático. Então, essa atividade vocês irão copiar e responder no caderno. Não podem responder no livro, porque esses livros serão devolvidos no final do ano. Então, voltando ao nosso conteúdo, ordens e classes, ele está no livro de vocês, na página 20. Aí você pode estar se perguntando, por que estudar ordens e classes? Para que é que serve esse conteúdo ordens e classes? Então, o conteúdo ordens e classes, ele serve para facilitar a leitura dos numerais quando estes numerais são formados por muitos algarismos, como por exemplo aqui, nós temos o quê? Um numeral que é constituído por 6 algarismos. Ah, tia, como é que eu vou ler esse numeral? Eu não sei ler. Então, aí é que entra as ordens e as classes para facilitar a leitura desse numeral. Então, vamos lá. Contando aqui, dá para a gente perceber que nós temos 6 símbolos, 6 algarismos. Então, se eu tenho 6 símbolos, eu tenho 6 ordens. E as ordens, elas são contadas da direita para a esquerda, ou seja, do final para o começo. Então, o último algarismo, ele sempre vai ocupar a primeira ordem. O penúltimo algarismo, a segunda ordem, o antepenúltimo, a terceira ordem, e assim sucessivamente. Então, vamos agora analisar este número constituído por 6 algarismos, 6 ordens. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Se eu pedisse para você ler, você saberia me dizer que numeral é esse? Como a gente lê este numeral? Então, acredito que muitos não saibam. Para facilitar a leitura dos numerais, entram as ordens e as classes. Você vai dividindo esse numeral de 3 em 3 ordens, ou seja, você conta 3 algarismos, aí você já tem uma classe. Então, eu contei, ó, sempre de trás para frente. Então, eu contei 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui o numeral 792. Então, este numeral representa a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Então, vamos contar mais. 1, 2, 3. Agora, nós temos a segunda classe, que é constituída pelos algarismos 299, 299. Essa segunda classe é chamada classe das unidades de milhar. É quando a gente passa a ler 1000, ou seja, nós temos aqui 299.792 unidades. Então, é para isso que servem as ordens e as classes, para facilitar a leitura de um numeral quando este é constituído por vários símbolos. Nós vamos estudar somente até a sexta ordem. Então, a primeira ordem é unidade simples, a segunda ordem é dezena simples, a terceira ordem é a centena simples. A quarta ordem é a unidade de milhar. A quinta ordem é a dezena de milhar. E a sexta ordem é a centena de milhar. Então, ao concluir toda essa atividade, nós vamos agora dar continuidade passando essas atividades. Atividade 2, atividade 3 e atividade 4 para o caderno e procurar responder. Se porventura tiver alguma questão que você não saiba responder, não tem problema. Deixa em branco, que na aula seguinte eu vou fazer a correção dessas questões e vou explicar uma por uma até que vocês possam entender tudo direitinho, tá certo? Mas não esqueçam,
copiar e responder no caderno as questões 2. Não é para fazer esse quadro, tá? Somente o enunciado e essa questão aqui. O número 3 é para fazer dessa forma. Não precisa copiar o que esse menino e essa professora tá falando, tá? Não, número 4, você vai ler e copiar para responder, tá certo? Então, até a nossa próxima aula. Vamos copiar e cuidado com a letra.